Como acalmar o nosso interior? Pior do que os problemas que nós enfrentamos do lado de fora, são os problemas que enfrentamos interiormente. Enquanto uma situação difícil está só do coração para fora, é mais fácil de lidar. O pior é quando os problemas exteriores acabam afetando o interior de uma pessoa. E aí a alma fica inquieta, o coração inquieto, o pensamento acelerado, a pessoa em aflição. Como então acalmar o nosso interior? O Senhor Jesus, o mestre da vida, sabia da importância de ter um interior calmo, um interior tranquilo e em paz. E sabia também como fazer isso, como tornar isso possível. É exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então eu lhe convido a ficar aqui com a gente até o final. Eu gostaria que agora você já colocasse aqui abaixo os seus pedidos de oração nos comentários, porque no final desse vídeo eu vou orar em seu favor. Coloque nomes aqui para oração, e mais do que colocar nomes, melhor do que colocar apenas os nomes aqui, além disso, você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que você deseja que recebam uma oração. Seus familiares, manda no grupo da família, manda para os seus amigos de trabalho, enfim, compartilhe com essas pessoas. Você pode até deixar o nome delas aqui, mas envie o link para elas, para que elas venham participar dessa oração aqui junto com a gente, tá bom? Então vamos agora a uma passagem das Sagradas Escrituras, para você entender como o mais importante do que resolver os problemas do lado de fora, é resolver os problemas interiores. Nós vamos ler hoje Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mas antes, para que você entenda aqui o contexto, no início desse capítulo, conta sobre a morte de João Batista. E você sabe, João Batista era uma pessoa muito próxima a Jesus e aos seus discípulos, uma pessoa muito querida e importante para todos eles. Então, a morte de alguém especial nos causa dor. Então, os discípulos estavam tendo que lidar com a dor do luto. Além disso, João Batista morreu pelo Evangelho. E os discípulos estavam com Jesus para divulgar o Evangelho. Então, eles também estavam tendo que lidar com o medo de acontecer com eles o mesmo que aconteceu com João Batista. Era uma possibilidade. João Batista foi morto pelo Evangelho e os discípulos estavam sob a ameaça de que o mesmo poderia acontecer com eles a qualquer momento. Além disso, eles viviam em uma rotina puxada. Nós vemos em muitas passagens da Bíblia o Senhor Jesus acordando muito cedo, atendendo ali as multidões, viajando de uma cidade para outra sem parar. Então eles vinham de uma rotina puxada, estavam tendo que lidar com a dor do luto e com a ameaça de que a qualquer momento a vida deles também poderia ser ceifada. E foi nesse contexto que o Senhor Jesus disse o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, como se não bastasse aquela dificuldade toda que eles estavam vivendo, a dor do luto, a ameaça de acontecer o mesmo com eles e a rotina desgastante que eles vinham vivendo. Além de tudo isso, como se não bastasse, entraram no barco para mais uma viagem missionária e estava ali o vento, uma dificuldade em alto mar, o vento contrário enquanto eles navegavam ali. Aí diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então eles estavam enfrentando uma tempestade ali do lado de fora, ondas varrendo o barco, um vento contrário. Eles estavam passando por uma grande tempestade, uma grande dificuldade do lado de fora, mas também estavam passando por uma grande dificuldade, uma forte tempestade do lado de dentro. E você vai ver daqui a pouco desenrolar da história,
e vai perceber que o Senhor Jesus acalmou aquela tempestade. Mas antes de cuidar da tempestade de água, antes de cuidar das dificuldades exteriores, Jesus primeiro se preocupou em cuidar, em curar, em resolver a tempestade interior. Essa é mais perigosa do que a tempestade do lado de fora. A tempestade de dentro, as dificuldades interiores são mais intensas, mais difíceis, mais perigosas do que as dificuldades, tempestades do lado de fora. O pior não são os problemas que te cercam. O pior é se você permitir, ou se você já permitiu, que esses problemas venham afetar o seu interior, deixando aí o seu coração inquieto, a sua alma acelerada, o seu pensamento não para, seu pensamento ansioso. Isso é o pior. E é disso que você tem que cuidar, porque essa foi a primeira coisa que o Senhor Jesus se preocupou. Antes de acalmar o vento, antes de acalmar o mar, Jesus se preocupou em acalmar os discípulos. Mais uma vez o que ele disse aí, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí ele segue dizendo, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, primeiro Jesus acalmou a dificuldade dentro dos discípulos, para depois acalmar do lado de fora. Esse deve ser o seu objetivo. Por isso, a frase de hoje é essa aqui: com o interior em paz, é questão de tempo para o exterior também ficar. E sabe como que você acalma essa tempestade interior? Como que você supera essas dificuldades internas? Confiando em Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse para os discípulos: eu estou aqui, fiquem calmos, sou eu, não temam, confiem em mim. Em outras palavras, se você está com seu interior muito agitado, sabe o que você deve fazer? Apresentar essas inquietações e preocupações a Deus, deixar Ele cuidar e confiar que Ele sabe como fazer isso. Vamos orar agora. Eu lhe convido a parar um momento para falar com Deus junto comigo. O poder não está na minha oração por você, mas nas nossas orações juntas, uns pelos outros. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Você vai expor diante de Deus tudo aquilo que tem agitado o seu interior. Vamos orar. Meu Deus, eu sei que há muitas pessoas vivendo essa realidade, enfrentando problemas do lado de fora, mas o pior é que esses problemas já conseguiram afetar o interior dessa pessoa. Ela está angustiada, agoniada, aflita, preocupada, meu Deus. E talvez isso tudo vem sugando as forças, as energias dela. Talvez diante de tudo isso, ela já se encontra desorientada. Ela nem sequer sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer. Ela precisa de uma orientação e ela precisa de um alívio na alma, meu Pai. É isso que eu peço que o Senhor faça agora. Visite essa pessoa que está com a alma acelerada, que está com o coração inquieto, que está com a mente agitada. Traz calma, meu Pai, para esse interior. Faz sossegar essa alma, meu Pai. E eu peço também que o Senhor nos ajude nos problemas do lado de fora, porque, meu Pai, nós não queremos que o Senhor faça o que nós devemos fazer, mas nós reconhecemos que tem coisas que fogem do nosso alcance. Reconhecemos que dependemos do Senhor, precisamos da Tua ajuda e é isso que nós te pedimos agora, meu Pai. Vem nos ajudar, vem socorrer essa pessoa aflita que ora comigo agora, meu Deus, que ora por um filho que está numa situação delicada, de vício, sendo ameaçado. Meu Pai, eu peço por essa pessoa que está com dívidas, as contas estão se acumulando e ela já não sabe mais como arcar. Outros que estão lidando com uma doença que tem deixado ela cada dia mais debilitada, meu Pai. Já tem uma porção de coisas que ela não pode fazer devido a essas doenças, mas em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que ora comigo nesse momento. É o que eu te peço. E se você crê, tem o seu interior acalmado, aquietado pelo Espírito de Deus. Respire fundo e diga amém e graças a Deus. Amém.
seja abençoado por essa oração. E se lhe ajudou, eu gostaria que você compartilhasse com alguém. Envie para alguma pessoa, compartilhe nos status do WhatsApp, envie no grupo da família, no grupo do trabalho, enfim, vamos compartilhar. A fé é melhor quando compartilhar. Por isso, você deve perceber que é sempre um prazer para mim, eu sempre digo isso, estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Vamos nos unir, vamos divulgar essa palavra, essa mensagem, envie para pessoas que precisam ouvir isso, que precisam receber essa oração, tá bom? Se inscreva aqui no canal e acompanhe a gente de segunda a sexta nesse horário aqui nessa programação. Deus abençoe.